Há um tempo eu queria realizar um documentário sobre a época que viajamos para o sul e a vinda dos espanhóis a Palmas, até que um dia eu resolvi colocar no papel. No Brasil, centenas de brasileiros desde pequeno assistem grandes atletas de futebol pela televisão. Muitos garotos sonham em ser jogador de futebol, mas mal sabem eles da luta e do esforço que existe por trás. Em Palmas, Tocantins, um grupo de garotos sonham em ser jogador de futebol, até que tiveram a chance de ir para o sul do Brasil em 2008, mais precisamente Rio Grande do Sul, onde participariam de jogos amistosos com times locais para mostrar seus talentos e serem vistos por empresários e treinadores. Viajou um grupo médio de 27 garotos e 5 pessoas da comissão técnica, entre treinadores e jornalistas. A viagem para o sul do Brasil significou, para mim, a última chance de realizar o sonho de jogar futebol, de ser um jogador de futebol. Era um momento que eu já estava pensando em estudos, já tinha parado até de treinar nas equipes aqui de Palmas, parado até de treinar outras modalidades de esporte que eu pratiquei. Foi quando o Vinícius me fez o convite da peneira, eu acendi a chama de sonho de ser jogador de futebol e resolvi participar, me dar essa última chance para correr atrás. Aquela viagem que a gente fez para o Rio Grande do Sul significou uma oportunidade muito grande para a gente, porque foi minha primeira viagem para fora do estado por um longo período, né? A gente só ia jogar e voltar, mas aquele projeto foi muito importante. Eu acredito que, além do futebol, a gente poder conhecer a cultura do Rio Grande do Sul, a gente poder ter jogado com o time do Paraguai, uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer naquela idade. Então, para mim, a viagem foi mais positiva do que negativa. As expectativas de jogar futebol no sul do Brasil foram de conseguir chamar a atenção de um clube mais estruturado, né? Nós sabemos que o estado do Tocantins não favorece a base, aos jovens, aquele apoio que é encontrado nas demais regiões do país. Então, ao meu ver, ir para o sul do Brasil jogar bola, atrair a atenção de clubes grandes, Internacional, Grêmio, ou até de médio porte, Santo Ângelo, Juventude, Caxias, era um meio de, ao menos, ingressar no futebol, de ter uma luz, de começar a buscar jogar profissionalmente. A expectativa era das melhores. Eu lembro que quando a gente, de certa forma, foi para essa competição, foi realmente visando nessa questão, né? Tem olheiro, né? Tem uns times grandes que a gente vai enfrentar e tudo. E a expectativa era realmente de ter um resultado individual, né? Porque a gente sabe o quanto que a oportunidade era grande naquela fase, né? 16 anos, 17. Quando saiu a lista que eu estava selecionado, foi a maior alegria que eu tive até então naquela época, em toda a minha vida. Eu lembro que eu comemorei muito, porque a gente, quando é pequeno, a gente sonha, né, em ser jogador, a gente sonha em jogar em outros estados, outros países. Em relação à seleção, foi muito bom, né? Jogadores, né? Em Palmas, Tocantins. E aí eu fui selecionado pelo batalhão. A parte financeira, a peneira ocorreu no final do ano, meu pai foi muito feliz por eu ter passado, mas havia o custo da viagem. E meu pai estava numa situação não boa financeiramente. Custos-benefícios realmente foi família mesmo. Minha mãe me ajudando, meu pai tirando ali mesmo do próprio bolso deles, bancando a viagem. Então os custos realmente eram altos, e se não fosse a família mesmo, né? Mas deu certo, graças a Deus. Cada um atleta tinha que pagar a sua despesa, no caso, né? O patrão me ajudou bastante também, me deu chuteira, fez uma mobilização na empresa que a minha mãe trabalhava, um pouquinho, cada um ajudou um pouquinho, e aí eu consegui o dinheiro pra gente ir. Meu padrinho, ele ficou sabendo e falou: meu filho, eu tô sabendo que pode ser que você não vá por conta de dinheiro. Ele falou: pois pode ir atrás do seu sonho que eu vou pagar. Foi o maior presente que eu já ganhei dele. As viagens a gente faz pensando muito na família, né? Tem muita gente que vai e volta por causa da família, e o apoio da família é tudo, nessas horas principalmente. A chegada em Santo Ângelo foi surpreendente,
para nós ficarmos alojados no centro de treinamento que dispunha de, se não me falha a memória, 4 campos, sendo 2 deles profissionais, né, vários quartos, uma estrutura realmente que não se vê aqui no estado. Né, nós podemos desfrutar daquela estrutura, já era muito empolgante. Você já vê que a estrutura é completamente diferente. A estrutura lá eu lembro que eu acho que se brincar com o profissional aqui em Palmas tem muitos que não tem. Porque você chega num lugar que tem o gramado tapete, tem alojamento, tem refeitório, tem um espaço para os atletas brincar. A primeira vez que eu conheci o mar foi nessa viagem, Santa Catarina, Laguna. Eu lembro que foi uma festa grande, que entramos no mar de roupa e tudo, porque era coisas novas, né, que a gente conhecia. É muito louco! Muito massa, fera! Louco demais! Isso foi uma experiência boa. E aí onde surgiu essa oportunidade, juntamente com o professor Thiago Denardini, que já era do Sul, veio para cá também para trabalhar aqui. Fizemos uma junção entre batalhão, alguns meninos da Escola Newton Santos, alguns meninos do Taquaruçu, alguns meninos do Fluminense, diversos times aí que tinha em Palmas, e fizemos essa viagem. Na época, um concurso bem alto ainda para os pais, né? Fizemos essa viagem longa, mas a viagem foi bacana, foi uma grande experiência, uma oportunidade ímpar para os meninos, para nós também como treinador. Eu aprendi muito nessa viagem, de ver o Internacional treinar. Na época, o Inter estava treinando o time que foi campeão mundial, né? Aí eram uns 10, 15 minutos, os caras lá no pique, correndo e tal, e nós só esperando o jogo contra ele. Rapaz, esses caras aí não aguentam não, já tinha umas meia hora treinando. Na hora que nós chegou foi a mesma coisa, parece que só trocaram os cones pela gente e só tuf e gol. Acho que na época quem era o goleiro era o Alisson, não era? E ao redor do campo tinha o Tinga, né? Na época do Tinga ainda, passando, jogadores profissionais e tudo. Foi marcante por esse lado, né? Uma lapada de 6-0. Aí os caras nós falavam, moço, não nem pegar na bola. Acho que eu só peguei na bola 2 vezes, foi muito. Eu ficava só correndo atrás dos caras, porque pegar na bola mesmo. Na época o presidente da base, que era o Dutra, veio falar com a gente, ó, daqui a pouco vai ter o jogo e tal. Aí, vai ser fácil, né? Os caras tá cansado nada. O time nosso não conseguiu nem tocar na bola direito. E jogar contra o Inter, eu acho que foi um jogo que eu não vou esquecer, porque o Inter também foi bastante receptivo. Eu lembro que a gente conheceu o estádio, a gente entrou na sala de troféu e tudo, tirou foto, e o nosso objetivo lá foi cumprido. A minha experiência nessa viagem do Rio Grande do Sul foi muito interessante, porque eu ainda estava em formação de comunicação social que eu fazia pela Universidade Federal do Tocantins e ainda não tinha uma experiência enquanto assessora de imprensa. Então eu tive essa oportunidade de viajar com esse grupo, com esses meninos do futebol, para trabalhar assessoria de imprensa nos campeonatos, nos jogos, e foi muito bacana, porque foi uma novidade para mim. Uma das coisas que mais me impressionou nessa viagem foi a questão da disciplina, tanto dos jogadores quanto da equipe técnica. Eu achava muito interessante, assim, se vai acordar às 6 horas da manhã, tava todo mundo 6 horas da manhã preparado, todo mundo dedicado na alimentação, então assim, tinha que ser regrado como era orientado. Os treinos eram muito intensivos, eu lembro que a preparação, o pessoal ia para o campo mais cedo, fazia o treinamento, e eu achava esse lance da disciplina e da vontade de fazer desses meninos, eu ficava realmente muito impressionada, porque eu pensava assim, como é que pode meninos tão jovens, tão novos, tão cheios de garra, tão cheios de força e com vontade de fazer. Eles já tinham esse pensamento da disciplina e da vontade de fazer, isso aí eu achei muito interessante. Era o ano de 2009 que a Fundação Marcê veio ao Brasil, mais precisamente no estado do Tocantins. Vieram com o intuito de conhecer mais de perto o futebol brasileiro, conhecer a cultura, conhecer a culinária e fazer uma espécie de intercâmbio.
O objetivo da vinda da fundação, além disso tudo, era no final da estadia deles na cidade de Palmas selecionar 4 garotos potenciais que mais se destacaram nesse tempo e levá-los para Barcelona, para um intercâmbio que duraria 2 meses. Nesse tempo, os garotos selecionados iriam estudar e treinar futebol, ou seja, iriam realizar o sonho de conhecer a Europa, aprender a língua espanhola catalã, conhecer a cultura e ao mesmo tempo estudar. Chegada a última semana da partida dos espanhóis, aos poucos vão comunicando os selecionados. Foram eles Vinícius, conhecido nesse meio tempo por Maradona, Nicolas, Frazão e Lucas. Dos selecionados, apenas o Maradona apareceu para dar seu depoimento. Uns não toparam, outros sequer respondeu a mensagem de conversa. Fica uma pergunta: por quê? Infelizmente, o contexto político da época estava muito difícil com essa questão do governo Marcelo Miranda, essa instabilidade que ocorreu e infelizmente acabou influenciando também na questão esportiva, que mexeu com os sonhos desses 4 garotos que sonhavam em ir para a Espanha, que sonhavam em ter esse contrato, mas que por conta dessa influência política, de uma bagunça, infelizmente, que é no contexto político do estado do Tocantins, não só naquela época, como a gente ainda vivencia até hoje, essa troca de governadores, governos cassados, como foi a época do governo Marcelo Miranda, infelizmente é um problema que é gerado lá no governo, no poder executivo, mas que não deixa de influenciar na base, não deixa de mexer com os sonhos desses projetos, desses jovens esportistas que sonhavam em ter essa carreira, sonhavam em ter esse contrato com a Espanha e infelizmente por conta desse contexto político, de falhas políticas que infelizmente a gente ainda sofre até hoje no Tocantins, acabou mexendo com os sonhos desses jovens garotos. Eu me lembro muito bem do grupo que veio da Espanha. Vieram um grupo de mais ou menos de 30, 40 pessoas para fazer um intercâmbio, né, conhecer o futebol brasileiro e se juntar a nós brasileiros, palmenses, tocantinenses, para poder fazer essa troca de experiência, de cultura, de como se joga o futebol, a diferença do futebol brasileiro e do futebol europeu. Os atletas que vieram da Espanha eram compostos por um grupo de atletas de várias nacionalidades. Lembro sim do técnico, lembro também o nome dele, Ricardo Mendonça. Ele era um técnico argentino, passou várias ideias, vários toques, várias dicas, várias sugestões para que a gente aprimorasse ainda mais naquilo que a gente já era bom e melhorar naquilo que faltava. Estar junto com a Fundação Marcé, com esse time que veio da Espanha, foi uma experiência muito boa, agregou bastante, não só no futebol, mas enquanto seres humanos, equipe mesmo. A Fundação Marcé veio para Palmas fazer um intercâmbio, né? Levar a molecada para continuar treinando, sem um desgaste tão grande, né? Então, Palmas foi selecionada através do contato que a gente tinha. Eles vieram conhecer nosso projeto social, grande potencial. Então lá, nessa época, foi importantíssimo para mim, para a comissão técnica, os meninos, né, ter contato com outro país, outra cultura, outra língua. Tem importância despertar o interesse por estudar, porque é difícil você conseguir conciliar esporte com a molecada que quer estudar. O atleta tem que alinhar sempre a escola, porque o futebol ele não é 100%. Jogar na Europa é o sonho de todo garoto desde pequeno e com 16 anos mais ou menos, 17 anos, a gente conseguiu realizar esse sonho de jogar com europeus, de conhecer o futebol deles e sonhar também, porque se eles vieram, eles poderiam gostar de alguns atletas e poder também levar para a Espanha. A gente também não sabe o motivo exato de que não deu certo. Os 4 garotos, incluindo a mim, ficamos chateados, angustiados, tristes pelo fato de não ter dado certo para ir para a Espanha. Eu estava entusiasmado em escutar os garotos e, para minha surpresa, nenhum deles quiseram participar. Tentei por várias e várias vezes, mas não obtive sucesso. Volta e meia releio as conversas que tive com eles e fico muito sentido por não ter dado certo. Também fico chateado, pois seria uma oportunidade de colocar para fora o que eles sentem. Porém, também não vou julgar o fato deles não toparem participar.
Dar o depoimento significaria relembrar todo o processo lá do passado e até a fase de ter sido selecionado e inclusive de não ter dado certo o sonho naquele momento. Quando a gente teve a resposta de que não iríamos mais para a Espanha, foi angustiante, foi triste, foi meses aí pensando na vida, tentando descobrir qual foi o motivo de não ter dado certo. Uns pararam de jogar futebol, outros ainda tentaram durante muito tempo, fizeram viagens. Se essa viagem tivesse acontecido, com certeza teria mudado muita coisa na vida de cada um, tanto no futebol quanto na vida dessas pessoas. A importância do Estado nesse apoio para a cultura, do esporte, lazer, ela é essencial. Porque, infelizmente, aqui no Tocantins não é diferente nas demais regiões do Brasil. Então, a gente precisa de editais de cultura, a gente precisa de editais para o esporte, a gente precisa de patrocinadores para o esporte e a gente precisa que o governo dê essa lição, dê essa força de mostrar que sim, é importante, que a cultura, o esporte, o lazer, ela transforma vidas. Como a gente viu esses jovens garotos nessa viagem para o Sul, que muitos hoje conseguiram consolidar a carreira, mas muitos infelizmente acabaram desistindo, tendo que arrumar outro emprego por falta muitas vezes de valorização e não por falta de talento, porque a gente viu a disciplina deles, a força de vontade de fazer e o talento que esses jovens jogadores tinham, mas infelizmente por falta de apoio eles não conseguiram seguir carreira. Talvez se à época ou se nesse percurso a gente tivesse patrocínios, a gente tivesse edital, a gente tivesse realmente incentivo ao esporte, o futuro deles hoje seriam diferentes. Esporte, assim como cultura, lazer, está na Constituição Federal. Então eu diria para que os políticos tivessem mais carinho ao olhar para essa política pública e dar uma incentivada a mais, porque o esporte ele salva vidas. Uma criança, um adolescente, quando não tem muito o que fazer, começa a ir para os caminhos errados. Então o esporte ele pode salvar vidas, dar carreiras e consequentemente melhorar o âmbito familiar dela. Essa história com certeza poderia ter mudado minha vida para melhor. Não só em questões financeiras, mas em questões de realização. Para nós, era nossa chance de ter deslanchado na carreira de jogador de futebol. Com este documentário, espero que as pessoas entendam que, com sonhos, não se brinca. Com certeza esse fato deixou sequelas nas mentes destas pessoas que não quiseram participar.